Bem-vindos de volta a mais um episódio do Momento RPPS, o podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou o Lucas Oliveira, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e nesse episódio de 5 de agosto de 2024, vamos falar sobre os principais pontos que foram de destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo. Nos Estados Unidos, o FONC decidiu de forma unânime manter a meta dos Fed Funds entre 5,25 e 5,5. O comunicado continuou cauteloso, ratificando que os dirigentes ainda precisam de mais confiança de que o emprego e a inflação estão caminhando na direção correta antes de iniciar o ciclo de cortes. Apesar disso, tanto o comunicado quanto Powell indicaram que agora os membros do FONC estão mais preocupados com os riscos envolvendo a desaceleração do mercado de trabalho americano e um pouco menos preocupados com os riscos de inflação, embora ela ainda esteja acima da meta. Ainda nos Estados Unidos, mas no campo corporativo, o resultado dos balanços das empresas, principalmente das Big Techs, que foram programados para essa semana, frustraram as expectativas dos investidores, com os resultados vindo abaixo do esperado. Já no Reino Unido, o Banco Central inglês reduziu as taxas em 25 pontos base, trazendo para 5% ao ano. A decisão, no entanto, não foi unânime. O Banco Central sinalizou que mais reduções são prováveis nos próximos meses, no entanto, os dirigentes enfatizaram que adotarão uma abordagem cautelosa, descartando cortes consecutivos para evitar que a inflação volte a disparar. No Japão, o BOJ aumentou a taxa de juros para 0,25 e anunciou seu plano para diminuir o ritmo mensal de compras de títulos até o início de 2026, destacando seu objetivo de normalizar a política monetária. Em resposta, a moeda japonesa registrou seu valor mais forte em relação ao dólar desde março. Já na China, os PMIs ficaram abaixo das expectativas e vieram abaixo dos 50 pontos, sinalizando assim uma contração econômica. Além disso, os indicadores do setor imobiliário vieram abaixo das projeções, apontando que o setor permanece enfraquecido. Isso corrobora as expectativas sobre a necessidade de que as autoridades tomem novas ações para apoiar o crescimento econômico do país. E para os próximos dias, o que temos de agenda? Nos Estados Unidos, logo na segunda-feira, os números do ISM e do PMI de serviços darão mais insumos para balizar a retórica atual do mercado, que começou a precificar um ciclo de cortes de juros mais acelerado por parte do Fed. Na zona do euro, a perspectiva de leve recuperação da indústria alemã na passagem mensal de junho não deve ser suficiente para eliminar a visão ainda problemática do setor, que deve cair 4% na comparação com o mesmo mês de 2023. Na China, a agenda está repleta de indicadores importantes. A balança comercial de julho pode mostrar a continuidade da dinâmica de aceleração das exportações, mas os índices de preço ao produtor PPI e ao consumidor CPI devem continuar indicando um panorama de atividade doméstica sem tração. Um ponto que voltou a ser destaque é o campo geopolítico. As tensões no Oriente Médio devem continuar gerando volatilidade, com picos de busca por ativos defensivos caso a promessa de retaliação do Irã contra Israel seja cumprida. Assim, diante dessa expectativa de continuidade dos receios com relação a uma possível recessão nos Estados Unidos e as tensões no Oriente Médio, acreditamos que o movimento de cautela permaneça dominando o cenário global, com as bolsas em queda e o dólar forte. A busca por ativos defensivos e a perspectiva de que o Fed fará um ciclo de corte de juros mais rápido e mais intenso deve ajudar a direcionar a queda na curva dos Treasuries. E no Brasil, como foi a semana? O Copom decidiu, por unanimidade, manter a taxa básica de juros da Selic em 10,5% ao ano, conforme amplamente esperado pelos agentes do mercado. No comunicado, o Banco Central destacou o alto nível de incertezas no ambiente externo e interno, e a necessidade de uma política monetária contracionista para ancorar as expectativas de inflação. No campo da política fiscal, o detalhamento da contenção de despesas foi divulgado em uma edição extra do Diário Oficial, com os Ministérios da Saúde, das Cidades, dos Transportes e da Educação sendo os mais afetados pelo congelamento de 15 bilhões no orçamento. Os ministérios têm até o dia 6 de agosto para indicar quais programas serão afetados. Mesmo com congelamento, a equipe econômica projeta que as contas públicas fecharão 2024 com um déficit de 28 bilhões, cumprindo a meta fiscal no piso mínimo, com despesas atingindo o teto permitido pelo arcabouço fiscal. E qual a agenda para essa semana no Brasil? Internamente, o principal destaque será a ata do Copom, que manteve um tom conservador em relação à inflação já no comunicado. No entanto, os recentes eventos externos podem ter esvaziado um pouco o viés sinalizado pelo Copom, o que pode tornar a ata relativamente defasada.
Na agenda, a inflação ao consumidor, IPCA, de julho será o ponto focal, com expectativa de aceleração e isso podendo gerar alguma volatilidade momentânea na curva de juros já na sexta-feira, dia 9. No campo político e fiscal, o Congresso retornará com as suas sessões, mas não se esperam grandes avanços na pauta econômica para essa semana. A expectativa é que o debate sobre a desoneração da folha de pagamentos e a renegociação das dívidas dos estados retorne com a conclusão dessas questões previstas para o semestre. Sendo assim, os ativos domésticos devem refletir o panorama desenhado pelo cenário externo, o dólar deve ter uma tendência de valorização frente ao real, acompanhando a cautela global, a curva de juros deve apresentar uma tendência de queda, embora de forma moderada, seguindo assim a taxa dos treasuries, apesar do dólar forte. Enquanto o Ibovespa deve se manter estável, pressionado pela queda das commodities e pelas incertezas sobre a desaceleração da economia global, porém com boas expectativas pelos dados americanos recentes. E como que tudo isso impacta e impactou na nossa busca pela meta atuarial? Com o encerramento do mês de julho, foi possível ter um panorama do impacto do fechamento de curva no desempenho dos principais ativos das carteiras dos RPPS. Os índices mais longos de inflação contaram com maior fechamento na curva, e com isso tiveram um retorno maior, tendo o IMAB5+ performado 3,82 positivo contra o IMAB5 com retorno de 1,12 positivo no mês vigente. Se por um lado o fechamento de curva trouxe um bom desempenho para os índices, trouxe também uma redução na taxa dos títulos públicos. Com isso, os fundos de VETs vêm tendo sua taxa apertada, mas ainda pagam acima de IPCA+6. Nesse sentido, mantemos nossa leitura de aproveitar as taxas de VETs e monitorar a possibilidade de aplicar de forma antecipada, usando outros recursos até que o principal do Vértice 2024 vença no dia 15 de agosto. Pensando no panorama geral da renda fixa, nós não vamos deixar de analisar o CDI, que se mantém como uma excelente alternativa na alocação atual e na visão futura, tendo em vista que as perspectivas de Selic em 10,5 seguem até o primeiro semestre de 2025. Nesta mesma linha, olhamos com muita atenção para o desempenho do crédito privado CDI, que vem entregando acima de 135% do CDI ao longo de todo o ano, quando analisamos o desempenho do fundo JGP Equilíbrio 30, enquadrado no artigo 7.5b. Já no artigo 8º, o Ibovespa teve um bom avanço no mês de julho, e tem expectativas de melhora para os próximos meses, se contarmos com uma queda de juros americanos e uma melhora no diferencial entre a taxa de juros americana e a taxa de juros brasileira, promovendo assim um retorno do investidor estrangeiro para a Bolsa Brasileira. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Você tem sugestões de temas para conversarmos aqui? Manda pra gente, fale com seu gerente de governo ou com seu especialista em investimentos do Banco do Brasil. Então é isso, até semana que vem, Descomplicando o Mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Anbima e aderente às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, do gestor ou administrador. Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses.